Olha só esse solão, mas na verdade já são quase 8 da noite aqui em Gotemburgo, casa da Volvo e casa deste belíssimo espaço de arquitetura escandinava que vocês estão vendo aqui atrás, o World of Volvo, inaugurado em 14 de abril de 2024, exatamente 97 anos, até no horário 10 da manhã, da data em que o primeiro Volvo saiu da linha de montagem aqui em 14 de abril de 1927, 10 da manhã, em Gotemburgo. E, olha, a gente vai ter um tour completamente exclusivo e eu confesso que, primeiro, estou muito impressionado com o lugar, porque é um lugar lindo, como vocês estão vendo. Mais do que lindo, é um lugar extremamente cheiroso. Eu adoro o meme do Bernie Eccleston se perdendo dentro de uma dessas, né? Ele dá a volta inteira e sai de novo do lado de fora. Mas um lugar onde todos os valores da marca que estão muito ligados a o modo de vida escandinavo, né, integrado com a natureza. Eu falei que é um lugar muito cheiroso, todo de madeira, aqui tem um aroma já de pinheiros, de casa de montanha, muito interessante. E a gente vai conhecer bastante sobre o passado, o presente e o futuro da Volvo nesse tour às 8 da noite, apesar dessa claridade toda, justamente porque o museu já está fechado, a gente vai ter um tour exclusivo. Saca o elevador, verdadeira cápsula da NASA. Hello. Uma coisa que eu notei aqui no nosso hotel em Gotemburgo, os elevadores na Suécia são muito rápidos. Esse não é diferente. We're staying here. Yeah. Pegadinha do malandro. All right. There we go. Just follow you? Yes, Yeah. please. Thank you. Olha que legal. Quinto andar. Uma outra coisa de arquitetura escandinava, eu gosto muito de arquitetura, mas meu canal é de carro, né? Mas eu gostaria muito de poder dar mais pitacos, ter mais propriedade para falar, mas uma coisa que é muito valorizada aqui na Suécia, porque é um país muito no norte, né, com verões curtos e tal, a questão da iluminação, né, da luz do dia, de aproveitar ao máximo. Então, a gente tem muito nessa escola escandinava de arquitetura essa ideia de as coisas muito arejadas, muito abertas, né, para você justamente maximizar aí o uso do solar, né, na iluminação dos prédios. Agora, num dia bonito assim, não parece tão necessário, mas no inverno, garanto para vocês que é bem interessante. Vocês veem aqui a estante de madeira. Então agora no Caço Curso Arquitetura, vou seguir dando os meus pitacos, né? Outras duas coisas que a escola escandinava aí de arquitetura preza muito, é exatamente isso que vocês estão vendo, né? Primeiro, valorizar muito o uso de materiais nativos e naturais e renováveis, né? Então, madeira se enquadra totalmente nesse caso. E a outra questão sempre, o máximo de integração com o ambiente, né? Então, olha só que bacana, aqui a colina vem e o prédio meio que segue o contorno natural do terreno, né? Sendo o mais integrado possível aí com a paisagem natural. Toda essa questão aí de valores, de integração com a natureza, de ciclos renováveis, né? Tudo isso se amarra muito com o que a gente conhece da postura da Volvo em relação à construção de carros, né? E a gente vê que isso vem de uma questão cultural muito histórica aqui da Suécia, da Escandinávia, que é refletida até na arquitetura, e o World of Volvo é um excelente exemplo disso. Antes da gente passar para a parte mais importante dos carros, vou falar um último pitaco sobre arquitetura. Olha só, isso aqui é uma sala de conferências e aqui atrás, a gente está no centro de Gotemburgo, né? Aqui atrás, vocês estão vendo ali, tem uma espécie de guarnição de metal, porque logo atrás dessa colininha aqui está a principal autoestrada de Gotemburgo, como se você imaginar o Pinheiros, que é a segunda maior autoestrada da Suécia. Mas olha como a arquitetura integra, né? A gente não ouve nada e a gente não vê nada. Parece que a gente está no meio da floresta, sendo que a gente está no centro de Gotemburgo e do lado da segunda maior autoestrada da Suécia. Isso é toda essa coisa da integração que eu estava falando da arquitetura escandinava. O arquiteto aqui
É um dinamarquês, não é um sueco, mas é um escandinavo. Agora aquela parte de imersão de marca, né? Frisando, né? O prédio ele é todo de madeira e vidro, concreto só na fundação. Isso é muito louco, né? Madeira na maior parte aí vinda da Suíça, ou melhor, da própria Suécia. E isso é uma coisa interessante também, né? Da gente pensar, porque olha só, temos aqui uma cabine de caminhão Volvo, né? Se você acompanha a coisa, o noticiário mais de perto, né? Você sabe que Volvo Caminhões e Volvo Carros já não fazem parte da mesma empresa desde 1999, né? Quando a Ford comprou a Volvo Carros, depois em 2010, né? A Ford teve toda a questão da crise mundial de 2008, as montadoras americanas ali, grande maioria esteve perto da falência, a Ford vendeu a Volvo para a Geely, né? Então, Volvo Carros, Volvo Caminhões, Volvo Penta, né, que é a parte de motores marítimos, e Volvo Equipamentos de Construção, que até no Brasil não é tão forte, né, mas aqui a gente vê empilhadeiras e tudo mais, são empresas diferentes, mas todas colaboram aqui nesse mesmo espaço institucional, todas têm o mesmo direito de uso da marca, vamos chamar assim. E ó, aqui a gente vê mais um pouco, né, dessa arquitetura espetacular aí de madeira e vidro. Bom, galera, eu vou tentar fazer aqui o que em cinema se chama de plano sequência. Eu vou tentar fazer todo o salão dos carros aqui num take só, para vocês terem a mesma sensação de imersão aí de quem está visitando o museu. Esse aqui é o primeiríssimo Volvo da história, aquele que saiu da fábrica no dia 14 de abril de 1927, o OV4, que é Open Vehicle, né? Veículo aberto, 4 cilindros. Não deu muito certo na Suécia, né? Porque aberto. Mas, acima de tudo, ele era uma espécie de display, de capacidade. O que quer dizer Volvo? Volvo, em latim, é literalmente eu rolo, né? Volvere é rolar, em latim. Originalmente era uma marca de rolamentos. Então, o carro foi construído basicamente para, digamos assim, vender rolamento, mostrar que os rolamentos eram bons. Era um carro caro, custava $500, a Suécia não era um país tão rico assim na época, não foi um sucesso de vendas, e aí, já mais alinhado com as necessidades aí do país, a Volvo passou para os veículos pesados, né? Eu falei para vocês que todas as marcas seguem interligadas até hoje, então ônibus e caminhões, é aí que a Volvo começa a fazer o negócio funcionar, né? E aí a gente tem modelos que, para quem é volveiro, são muito icônicos. Esse aqui é o PV36, é o Carioca, né? É o primeiro Volvo que realmente se torna um sucesso de vendas, que começa a fazer volumes expressivos aí de venda. E Carioca era uma dança da época, né? Inspirada aí pelo samba. Então, o Carioca se torna um ícone. E essa coisa de nomenclatura meio, talvez pelo frio da Suécia, né? Buscava uma coisa de tropicalidade, né? O Volvo Amazon é outro carro muito, muito, muito icônico, porque ele é o primeiro carro que estabelece a Volvo muito forte no mercado americano. E até hoje, né, ao longo dos anos, sempre foi uma espinha dorsal, digamos assim, da Volvo. A imagem de segurança da Volvo no mercado americano começa a se consolidar. Esse aqui está fechado com o Amazon. Aí a gente tem outras coisas aqui que são impagáveis desse museu. Eu falei para vocês, né? A gente tem os caminhões aqui, porque as duas empresas separadas hoje colaboram, mas esse carro aqui é um carro que, se você é daqueles fãs de livros de recorde, talvez você já tenha até visto, né? Esse carro primeiro, é o Volvo P1800, que é considerado por muitos o Volvo mais bonito de todos os tempos. É um carro que tem uma história muito interessante, o P1800, porque a Volvo comissionou um estúdio de design Frua, italiano, justamente porque queria fazer um carro esportivo, icônico, né? Chamar pelo design, e o design que ganhou do estúdio da Frua foi de um estagiário sueco. Então, não conseguiu fugir aí das raízes suecas, mas especificamente essa unidade aqui está no Guinness. Vocês estão vendo aqui o adesivo de Alaska e tudo mais, porque é o carro original mais rodado de todos os tempos. O odômetro aqui já girou várias vezes. Nossa, tá com um cheirinho de carro clássico, muito legal. O carro tá recuperado, mas nunca passou por nenhuma grande restauração, né? Esse carro aqui, ele rodou
Sabe quanto, meus amigos? 5 milhões de quilômetros. Ele era de um professor de Nova Jersey que dava aula em Nova York, então ele fazia um trajeto de 2 horas por dia para ir, 2 horas para voltar. Ó, o porta-malas mantido original aqui com as ferramentas. E assim, na rotina normal de professor dele, ele bateu 1 milhão de quilômetros. E aí, depois se aposentou e se engajou, digamos assim, nessa tarefa de fazer o carro mais rodado do mundo. Bateu 5 milhões de quilômetros. E olha, escolheu bem, né? Um carro lindo, o P1800. Ficou famoso também nos anos 60, né? Era o carro do Roger Moore, que depois foi James Bond, na série Descent, que foi muito popular na Inglaterra. Então, é realmente um ícone total aí dos anos 60, o P1800. Aqui tem um outro protótipo espetacular, que é um carro que a Volvo fez justamente para mostrar tudo que era possível de ser feito com segurança, né? O VESC, que é Volvo Experimental Safety Car, nos anos 70. Quer ver só? Bom, primeiro, o carro é laranja, já de cara, para ser muito visível, né? Aí, estamos falando aqui de para-choques que, vou aqui discretamente, brasileiramente, literalmente dá para você sentar neles de tão robustos. Mas olha só, estamos falando de 1972, tá, galera? Olha só quantas coisas foram pensadas. Primeiro, a cor laranja, eu falei, o capô é preto para evitar que a reflexão, né, do sol atrapalhe a visão do motorista. Essas linhas aqui é justamente para estimular o motorista a olhar para o horizonte, né, a ter a visão prospectiva, que é o jeito mais seguro de você guiar. De novo, estou falando de 1972, dá uma olhada nessas duas coisas aqui, ó. A gente tem airbag, olha só o almofadão do airbag, e estão vendo essa televisão zona aqui, o que que é isso? É a primeira câmera de ré da história do automóvel, olha só o canhão aqui de lente que tinha para trás para fazer uma câmera de ré. O carro tinha também o interior aí todo acolchoado, o apoio de cabeça aqui que subia em caso de acidente. Enfim, com esse protótipo aqui a Volvo começa a consolidar muito a imagem de montadora líder em matéria de segurança automotiva, né? Outros dois carros muito bacanas aqui, que também amarram muito com isso que a gente estava falando de imagem de segurança da Volvo no mercado americano. O 240, né? O carro do Kurt Cobain tinha um grande sucesso da Volvo, né? Mais de 3 milhões produzidos, e essa unidade aqui é uma bofetada na cara, porque esse aqui é o último 240 produzido. Se você vê filme hollywoodiano, é muito clássico, né? Aquele papel de mãe, é comum ali nos filmes dos anos 80, 90, a mãe sempre tinha uma 240 Wagon, mas essa aqui é a última unidade e ela nunca rodou. Veio da fábrica direto para o museu e ó, meu Deus, cheirinho de novo. O carro tem 0 quilômetros rodados e tá completamente impecável. O carro foi fabricado até 93, né? Era tão consolidado, foi recebendo atualizações, né? Você vê aqui já bem noventista, os apoios de cabeça e tudo mais, mas é um projeto originário aqui do fim dos anos 60, né? Com o 145 ou 240 foi um grande facelift, do 145. Aqui a gente tem alguns protótipos interessantes, né? Esse Your Concept Car foi um carro totalmente desenvolvido por engenheiras mulheres voltadas para o público feminino. Isso hoje parece algo banal, mas em 2004 era bastante incomum, né? Aqui o C30, esse projeto de elétrico, já plantando aí a semente da eletrificação da Volvo, que hoje é uma marca 100% eletrificada, né? Mas já em 2011 o C30 estava sendo mostrado. Aqui um outro carro que quem é brasileiro vai reconhecer que o protótipo ECC de 92, ele foi chupinhado pelo Emilotos, né? Alô, Badolato, vamos gravar com o Emilotos, que foi um projeto maluco que foi feito ali no Brasil nos anos 90, mas o ECC, a gente percebe, né? No S90 ali que veio no fim dos anos 90, a linguagem de design da Volvo dos anos seguintes veio muito daqui, mas ele foi basicamente copiado e colado, né? Chupinhado pelos criadores do Emilotos, o design aqui. Eu estava falando de carros elétricos. Bom, primeiro aqui o 900 e o 760, aliás, né? Que depois a gente teve o 960 no Brasil, essa família, que era o 760 e o 960, foram os primeiros carros que
Quando teve a abertura das importações no Brasil, né, os primeiros Volvos dessa nova era que passaram a vir, e o primeiro carro elétrico da Volvo é justamente esse vermelhinho aqui. Tá aqui, ó, o elétrico de 76, autonomia de 50 km, mas já nos anos 70, né, a Volvo sacava que a propulsão elétrica seria algo não só viável, como desejável no futuro, né? Dá pra gente dizer que contém traços em matéria de princípios de design dos Gurgeles? Qual é o plural de Gurgel, meu Deus? Brasileiros, mas já nos anos 70. Você que acha que na internet automotiva brasileira tem umas loucuras que a gente vê, né? Que a galera acha que, por exemplo, a Gurgel inventou o carro elétrico de alguma forma. Não. O Gurgel, assim como várias outras montadoras do mundo, né, estava atento a isso. E foi pioneiro, sim, é claro, no Brasil, mas de forma alguma foi um pioneiro mundial da eletrificação automotiva. Aí já nos anos 70, a Volvo e várias outras montadoras, né, estavam trabalhando nisso. E aqui, para encerrar a conta antes do jantar, esta bofetada na cara, o 850 T5R Cream Yellow, o meu carro dos sonhos, né? Se fosse uma Wagon, a nossa saudosa Lagerta original era uma 850 T5, caracterizada como T5R, mas preta, né? Foram 2.500 T5R entre sedã e Wagon produzidos no mundo, e se não me engano, é coisa de 200, 300 carros nessa cor Cream Yellow, a grande maioria era preta, e o Cream Yellow é a cor que ficou mais icônica e mais desejada entre os colecionadores. O sedã é bacanudo, né? Não dá para negar, mas eu confesso que eu cometeria grandes bobagens, seria capaz de grandes maluquices por um T5R Cream Yellow Wagon. Mas olha só, também, né? Esses carros de museu, a gente vê direitinho que nunca... Nossa, o cheirinho da Lagerta aqui me deu gatilho, me deu saudade, mas que nunca rodaram, né? Então, um carro com a condição toda brutalmente original. E o que é muito legal aqui também, que a gente está tendo a chance, aqui o assentinho de bebê também, que a nossa Lagerta tinha, né? Que é muito rara em museus, é só, caramba, câmbio manual, que delícia. Mas é a gente poder abrir, né, namorar o carro, chegar perto. No vídeo aí da Ilha de Man, que vocês viram recentemente, eu tava lá no museu, no Manx Motor Museum, a galera reclamando, mostra o Omega Lotus. Tem muito sentido você mostrar o carro estático, sem poder entrar, né? Lá os carros estavam todos fechados. Aqui a gente tem esse privilégio de... Tá até ligado, né, a bateria aqui para ele não descarregar. A gente tem o privilégio de realmente chegar, namorar, olhar de perto, ver o câmbio manual, sentir. Um grande privilégio poder conhecer o World of Volvo, uma marca que tem uma história muito rica, que no Brasil está muito ligada à segurança e tudo mais, mas a Volvo tem uma herança de performance muito forte também, que no Brasil talvez seja menos conhecida, né? Carros aqui, ó, como o 360 GLT de turbo, né? O T de turbo, a Volvo foi pioneira em utilizar turbo em larga escala na indústria automotiva. Enfim, um grande barato a gente poder estar conhecendo o World of Volvo. Aqui um carro de mão inglesa, né? Contém traços até de Chevette esse 360, mas enfim, fiquem ligados que é só o início da nossa jornada aqui por Gotemburgo e pela Suécia. Vai vir muita coisa legal ainda nos próximos dias.